Olá, turma do segundo ano do ensino médio, vamos para a aula de biologia. Vamos falar ainda sobre os artrópodes. Outras classificações. Na aula passada, a gente falou sobre os artrópodes e os insetos, as características gerais dos artrópodes e os insetos. Agora vamos continuar falando sobre os artrópodes e outras classificações, como crustáceos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes, ok? Só relembrando um pouquinho dos insetos. Lembrando que os insetos, ele tem corpo, né, formado pelo exoesqueleto, um esqueleto externo formado de quitina. Lembrando que a divisão do corpo dos insetos era cabeça, tórax e abdômen, teria 3 pares de pernas e um par de antenas, presença ou não de asas. Lembrando que os insetos poderiam passar pelo processo de metamorfose, algum deles, que seria mudança no corpo aí, né? A gente viu na aula passada. Se vocês não assistiram a aula passada, volta lá na aula que a gente começa falando sobre os artrópodes e os insetos para continuar a aula de hoje. Vamos lá? Vamos começar falando sobre os crustáceos. A gente tem como exemplo de crustáceo que eu coloquei na imagem aqui uma lagosta, ok? Vamos lá. O exoesqueleto é de quitina, porém impregnado aqui de sais de cálcio. Como é que é a divisão do corpo dos crustáceos? Vai ter presença aqui, ó, de patas. Tenho aqui 4 patas a 5 patas, vai variar um pouquinho. A gente tem presença de antenas, lembrando que essas patas superiores aqui em forma de gancho, de pinças, que vai auxiliar aí na captura de alimento. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, é como se a cabeça fosse fundida, presa ao tórax. Então a gente vai chamar agora de cefalotórax, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem vários exemplos de crustáceos, vários caranguejos, né, goiamum como exemplo, camarão, lagosta. A gente tem aqui, ó, a craca e a gente tem também aqui o tatuzinho de jardim, né? A gente costuma ver exatamente no jardim, embaixo de vasos de planta. São todos exemplos aí de crustáceos. Quais são as principais características do crustáceo? A gente tem que lembrar aí da quantidade de pernas, 5 pares de pernas. Alguns vão ter essa pinça ou não, presença de antenas, ok? O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, é a principal característica em relação à divisão do corpo. Vamos continuar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a digestão e a respiração aí dos crustáceos, ok? O sistema digestório vai continuar. Lembra que a gente veio falando sobre a história evolutiva dele. Começamos lá com os poríferos, quinidários, aí a gente foi platelmintos, nematelmintos, anelídeos. Então vamos continuar com os crustáceos, com os artrópodes, e no crustáceo não vai ser diferente, vai continuar o sentido evolutivo dele, ainda vai ter sistema digestório completo, então presença de boca e presença de ânus, onde vai passar aqui seu intestino. Percebam que, ó, a parte do estômago fica na região do cefalotórax, né? Tem o maior conteúdo aí do sistema digestório na região do cefalotórax. Vai ter a presença do coração, e tenho aqui glândulas digestivas que vão auxiliar nessa digestão, e eu tenho aqui também o poro genital. Falando da respiração, a gente tem aqui, ó, essas fendas, essas brânquias presentes nos crustáceos, que vão auxiliar aí na respiração dele quando aquático. Vamos falar um pouquinho sobre forma de reprodução agora dos crustáceos. A maioria dos crustáceos são dioicos, isso quer dizer que a maioria vão ter sexos separados, com fecundação externa, então vão colocar o seu material, o seu gameta no ambiente para que seja fecundado. O desenvolvimento ele é direto, isso quer dizer que não vai precisar de metamorfose, ok? Vive em ambientes aquáticos e terrestres. Como identificar, por exemplo, se o caranguejo ele vai ser macho ou fêmea? A gente vai perceber, ó, pela parte de baixo aqui do seu corpo, ok? A fêmea ela tem essa região mais circular, enquanto o macho tem essa região mais triangular, ok? Essa é a diferença, a gente consegue identificar diferentes sexos graças a essa estrutura aí, diferente. Vamos falar agora sobre a próxima classe. Já vimos insetos na aula anterior, na aula de hoje os crustáceos, agora vamos ver algumas características dos aracnídeos. Vamos lá, aracnida. Fazem parte dessa classe as aranhas, os escorpiões, carrapatos e ácaros. O ácaro, pessoal, ele é microscópico, por isso que a gente não tem essa afinidade com ele. A gente tem aqui os escorpiões, os carrapatos e as aranhas. Por que eles fazem parte da mesma classe? Qual é a característica que vai incluir esses animais aparentemente diferentes na mesma classe? Vamos perceber agora que tem estruturas muito semelhantes em relação a eles.
Vamos lá. A divisão do corpo. Como é que é a divisão do corpo deles? O corpo é dividido ó, em cefalotórax e abdômen, bem semelhante lá aos crustáceos. Então ele vai ter a cabeça fundida lá com o tórax. Cefalotórax e abdômen. Ele vai ter aqui olhos simples, porém são mais numerosos. Patas vão ser quanto? 4 patas de cada lado. Então 4 pares de patas. É muito importante isso aí, ok? Aqui no caso das aranhas, eu tenho presença de quelíceras, que vão auxiliar na inoculação do veneno, e os pedipalpos, que vão auxiliar aí na captura do alimento. Ó, 2, 4 patas, aqui são os pedipalpos, ok? Ó, que vão auxiliar na captura, na manipulação do alimento. A gente tem aqui nas aranhas a região de fiandeiras, é onde ela vai liberar a teia, vai liberar esse fio, que vai auxiliar na formação da teia, ok? Ela vai utilizar essa teia aí como forma de abrigo para fazer sua moradia, sua teia, para envolver seu alimento, né? Para preservar esse alimento lá, e também para auxiliar na proteção dos seus ovos. A gente vai ver mais na frente. Já os escorpiões vão ter essas estruturas, as quelíceras também, vai ter essa região do pedipalpo, que vai auxiliar também na manipulação do alimento. No final da sua cauda, eu tenho a presença aqui desse ferrão, que seria o aguilhão, onde ele irá inocular o veneno, também com a finalidade de paralisar, de matar sua presa. Quando o acidente acontece com humanos, né, vão sentir dores locais, alguns venenos acabam sendo muito tóxicos e acabam gerando alguns problemas, precisam ser imediatamente para o hospital para que seja manipulado o soro apropriado, ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre os órgãos dos sentidos aqui. Os órgãos do sentido na digestão, me perdoe. A digestão é extracorpórea. O que isso quer dizer? Ela começa a digestão fora do corpo. Então, ao inocular o seu veneno, esse material inoculado, ele é digestivo também. Então, o conteúdo interno do animal se dissolve e depois ele apenas absorve esse alimento, ok? Então, essa digestão começa fora do corpo, extracorpórea, depois continua no seu trato digestivo, no seu tubo digestório, no tubo digestório do aracnídeo. Vamos continuar então nossa aula. Nos aracnídeos, a respiração é do tipo filotraqueal ou pulmões foliáceos. Eu tenho aqui, ó, os pulmões foliáceos seriam em forma de folhas, eles são agrupados dessa forma. Então, vai auxiliar no seu processo de trocas gasosas aí com o meio, ok? Órgãos dos sentidos. Quais são os órgãos dos sentidos aí dos aracnídeos? Presença de pelos no seu corpo, né, que vai tentar detectar algumas vibrações no ambiente, e presença de olhos simples, porém, ela não tem apenas um olho, né? A gente tá vendo nenhum nem dois, né? Nenhum par de olhos, são mais. Talvez nessa imagem você não consiga ver muito bem, mas ela tem olhos menores aqui, ó, aqui na frente, ok? E esses 2 olhos maiores vai auxiliar na captura do alimento, em visualizar um pouco melhor. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre a reprodução. Os aracnídeos são dioicos, quer dizer que são sexos separados, com fecundação interna, a maioria deles, ok? Alguns fazem fecundação externa também. O desenvolvimento é direto. Então, no caso das aranhas, a fecundação aqui ela é interna e nos escorpiões a fecundação acaba sendo externa, ok? Muitos deles acabam guardando os seus ovos, no caso aqui das aranhas, ó. Com o auxílio das suas teias, ela tem esse cuidado parental e muitos desses aracnídeos, eles cuidam, transportam os seus filhotes até o seu processo de primeira equidise, primeira muda de exoesqueleto, como forma de proteção. Então a gente tem um exemplo aqui, ó, do escorpião carregando seus filhotes, a aranha protegendo aqui, carregando seus ovos, e a gente tem aqui um exemplo de ácaro, onde ele costuma se reproduzir na pele humana, ok? Ele costuma fazer essa reprodução ali. Por isso causa essa sensação de coceira, então popularmente chamada aí de sarna, essa sensação de quando o ácaro está na pele se reproduzindo e utilizando ali da pele como moradia, ok? Vamos lá agora falar sobre a próxima classe, xilópoda ou quilópodes, ok? Vamos perceber algumas características aqui do corpo dos quilópodes. Ele tem esse corpo mais alongado, veja que é bem diferente, né? Presença de cabeça e o tronco, ok? Parece um pouquinho aqui, assim, o corpo segmentado como um anelídeo. Então, esse corpo é segmentado, cheio de metâmeros. Cada pedacinho dessa, cada divisão, a gente chama de metâmero, ok?
ele não é um anelídeo, por quê? Não é porque tem patas, não, é porque tem presença de exoesqueleto e outras estruturas. Então, o exoesqueleto é uma característica muito presente aqui nos artrópodes. A anelídeo tem um corpo completamente mole, ok? Eu vou ter o que também como estruturas? Presença de ocelos, presença de antenas, ok? E o corpo dividido em metâmeros. Eu quero que vocês prestem atenção, ele é chamado de quilópode, que vai ter um par de pernas por cada metâmero, por cada segmento do corpo. Então, vamos lá. Ó. Os principais representantes são as lacraias e as centopeias. Corpo é vermiforme, dotado de inúmeras patas. Então, atenção aqui, ó. Cada divisão do corpo, eu tenho aqui apenas um par de pernas, ok? Um exemplo aqui, a gente tem a lacraia. Respiração da lacraia. Vamos lá. Respiração dos quilópodes. Traqueal, né? Respiram por traqueias, por tubos laterais, vão auxiliar na troca gasosa. Sistema excretor é formado do tubo de Malpighi, semelhante lá à forma de excreção dos insetos. A maioria não possui olhos e sim ocelos, então não tem capacidade visual apenas de conseguir detectar a luz, a claridade. São dioicos com fecundação interna, quer dizer, tem sexos separados com a fecundação dentro do corpo e desenvolvimento direto, quer dizer que não passa por metamorfose, ok? Vamos lá para o nosso próximo, diplópode. O que quer dizer diplópode? Diplópode quer dizer presença de dois pares de patas por segmento do corpo, ok? Vamos lá. Ó, o principal representante é o piolho de cobra. A gente costuma chamar assim de migongo, né? Eu já vi falar, alguns alunos falando desse nome mais popular. A maioria é herbívora, se alimenta, alguns raspam, comem folhas, né? Então, a maioria deles são herbívoras. A respiração também é traqueal. Vocês lembram como seria um diplópode? Alguns deles, quando a gente toca, ele dá uma enroladinha, ok? Vamos lá. Sistema respiratório deles, sistema excretor deles, vamos lá. A excreção realizada pelo tubo de Malpighi também pode apresentar ocelos, também que não tem a finalidade visual exatamente de consegue perceber o objeto, é apenas a luz. Nas antenas possui quimioreceptores e pelos táteis, vão auxiliar na detecção de objetos, né? É como se fosse um órgão do sentido, ok? São dioicos com fecundação interna e desenvolvimento direto, quer dizer, estão sexos separados, fecundação dentro do corpo e o desenvolvimento aí seria direto. Eu vou mostrar para vocês uma imagem agora de um diplópode. Ó, vocês conseguem notar agora? Vejam só. O corpo de um diplópode é dividido em cabeça e tronco, do mesmo jeito que os quilópodes. Vocês conseguem perceber aqui nessa imagem? Cada divisão dessa é chamada de metâmero e ela vai ter dois pares de pernas, ó, em cada metâmero, ok? Por isso chamado aí de diplópode, dois, ok? Bem simples a explicação, espero que tenham entendido muito bem. Um cheiro para todos e até a próxima aula.